Olá, seja bem-vindo ao Gente que Faz, esse podcast que conta grandes histórias aqui na nossa CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brasília. Como é bom poder contar grandes histórias, Ana Jara. A gente é privilegiado por conhecer esses profissionais, esses empresários que fizeram e que fazem Brasília acontecer, né? Marcelo, na semana passada a gente estava comentando exatamente sobre isso, como esse podcast já tem se tornado um marco, história aqui na CDL e um legado, né, para o Distrito Federal, para que as pessoas possam conhecer a história dessas pessoas que, como você mesmo disse, e muito bem, gente que fez e que continua fazendo história aqui na nossa cidade. E além de fazer, Najara, inspira também a nova geração, inspira novas pessoas, dá aula de gestão, que isso é muito bacana. A gente tem aprendido muito aqui também, né? Sobre os nossos negócios na comunicação, são verdadeiras aulas, né? E a gente também tem recebido um feedback muito positivo de você aí que está nos assistindo. E antes de mais nada, já clica para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar o nosso link para que esse podcast chegue a ainda mais pessoas. Mas, como eu estava falando, o feedback tem sido positivo exatamente por esse ponto, Marcelo. As pessoas estão conseguindo entender como que era feito antigamente, como essas pessoas vieram a Brasília, desbravaram, iniciaram no projeto que estão hoje ou não, e sempre contando boas histórias. E hoje com mais um convidado especial. Histórias que realmente comovem, que mostram realmente a força do nosso Distrito Federal, principalmente com o setor lojista aqui, que é fantástico. Esse convidado também, vou te falar, faz mais de meia hora que eu estava conversando com ele aqui. Você demorou um pouquinho para chegar, mas eu já estava ali na sala, no outro estúdio, já tirando tudo. Você fazendo o pré, né? A pré-entrevista, tudo aquecimento. Que eu precisava dele ali, já me contou assim, situações que eu vou jogar aqui na mesa. Ninguém mandou ele falar, Najara. Eu gosto disso. A gente sempre descobre boas histórias aqui. E sabe o que é o mais legal, Marcelo? Que um convidado vai falando, nossa, eu não sabia dessa história do Talal. Nossa, eu não sabia dessa história do Vilardo. Então, eles ainda estão se conhecendo ainda mais e contando as suas histórias. Eu posso apresentar? Por favor, quem é o nosso convidado especial de hoje? Nosso convidado especial de hoje é o Kerginaldo Dutra Diniz. Ele que é empresário e dono da Agitos Calçados e também, Marcelo, diretor de tecnologia da informação aqui da CDL-DF. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, digo eu. Muito obrigado vocês me acolher tão bem assim. Estou muito feliz hoje de estar aqui, passar algumas experiências, inspirar algumas pessoas, né, que estão começando agora, que precisam de exemplos, né, para crescer. Desde já a gente parabeniza por todo o trabalho que está sendo desenvolvido. As pessoas que sentam aqui sempre têm uma história muito boa para contar, mas principalmente essa questão de se manter firme no trabalho, ter determinação e superar. E o que é mais interessante, não parar, né? Nós estávamos falando agora há pouco sobre isso aqui, né? De histórias que realmente fazem a diferença. E pelo que você estava me contando ali, eu já vou jogar informação aqui na mesa. Ele é desse. A veia empresarial começou muito cedo, Muito cedo. Como é que foi? Porque meu pai era um comerciante do interior e eu aprendi a andar em cima dentro da mercearia dos sacos de farinha, de rapadura, aqueles sacos... Aqueles sacos grandes, aí eu aprendi a andar com 10 meses de idade. E ali fui crescendo e com 10 anos eu já comecei a trabalhar na mercearia e na agricultura com ele também. E foi uma experiência muito grande, passei 5 anos trabalhando na agricultura, aprendi muito, não tenho nada a reclamar, foi muito sofrimento? Foi. Mas só tenho a agradecer a Deus por esse momento, de tudo que eu passei. Curiosidade, na agricultura o senhor trabalhou com o quê? Porque o senhor está falando dos sacos ali. A agricultura era de subsistência. Subsistência, né? É aqueles armazéns que guardavam muitos e tinha que deixar ali. Porque ficava tempos, né, ali. Então, a gente vê que você entrava nos armazéns, ficavam acumulados, Exatamente. E o Kerginaldo criança era o parque de diversões dele. Era isso mesmo. Mas além de ser o parque de diversão, já estava de olho no futuro, né? Como é que foi? Nossa Senhora, eu sempre fui muito curioso. Naquela época, o jornal vinha de João Pessoa, na Paraíba, que eu era no interior, eu sou da cidade de Católica do Rocha, nasci lá. E aí chegava com 15 dias o jornal. Aí eu relia todinha, guardando, lendo o jornal, para mim se informar. Eu era sempre muito curioso, queria saber
que banda era aquela, quem era aquele fulano, quem era aquele político, quem era aquele candidato. Assistia coisa que hoje ninguém assiste, a Hora do Brasil, né, que era 7 horas da noite todo dia. Aquilo me ajudou muito a desenvolver a minha mente e querer sair dali para alcançar áreas maiores. Isso aí Até a musiquinha a gente lembra, né, da Voz do Brasil. Eu tinha que ouvir, né, desde a época de estudante de jornalismo, porque tinha muita coisa que saía, no outro dia a gente ficava preparado ali. Mas o que eu quero realmente que o senhor conte também, que o senhor falou da agricultura. Isso. O que foi que o senhor trabalhou na agricultura? Naquela época, era vários... A gente trabalhava com algodão, né? Plantava algodão, milho, feijão, arroz, basicamente, batata, capim pagado, que tinham... Se for contar, quando a gente ia plantar o capim pagado, que os açudes iam secando, aí tinha um besourozinho preto que pegava no pé da gente, que era um sofrimento que até hoje eu não esqueço da dor, era muito forte. Ali pra poder... Você tinha durante o dia umas 10 ferroadas daquela, não dá para esquecer. Esse aí ficou guardado na memória, né? Nem Agora, dúvida. a experiência com o agronegócio ali, o que trouxe para o senhor na veia empresarial? Porque a gente sabe que o agricultor... não é brincadeira, né? O agricultor ele tem que estar ali o tempo todo de olho na questão do clima, ele levanta muito cedo. Nossa. A gestão do agricultor para a vida empresarial, porque é uma empresa, né? É uma empresa. Trouxe muita experiência para o senhor? Trouxe bastante experiência, porque nós tínhamos que ter responsabilidade com horários. Nós ia 6 da manhã, voltava às 11, almoçava e passava 1 hora em casa. Aí voltava, aí tinha aquelas pessoas que não queriam nada, como em todo ramo tinha, 3, 4 horas e vinha embora. Nós só vinha 5 para 6 horas quando a luz começava a acender. E é um exemplo nosso, do meu irmão, que acho que trouxe muita experiência e ainda tinha que trazer na cabeça aquilo que colheu. Olha que bacana, né, Najara? Você vê que a experiência do agro, a força da agricultura, ela traz sempre bons exemplos, né? Porque você vê que a família começa sempre com a base na agricultura, sempre plantando. E aí as crianças, os adolescentes vão vivendo aquelas experiências e trazendo para a área empresarial. Isso é muito gratificante, né? E que é uma lição, né? Porque você aprende desde novo essa experiência que sai do campo, vai para aquele armazenamento, como que faz aquilo até chegar na mesa. Eu acho que é uma experiência hoje, nós, né, que também temos um conhecimento do agro, de realmente a pessoa entender todo o processo de gestão e principalmente de valorizar, né, esses produtores que estão lá na ponta. E isso é muito legal porque fez parte da sua história, né, Reginaldo? Bastante. Foi uns 5 a 6 anos muito forte. E aí cheguei uma hora que eu cheguei para pai, nós vamos viver essa vida a vida inteira. Aí pai disse, meu filho, porque o pessoal da cidade precisa dos agricultores para sobreviver, do alimento. Eu digo, eu concordo com o senhor, mas eu já dei minha parte, agora vamos partir. Vamos deixar outros agricultores, né? Aí foi quando a gente saiu da fazenda, do sítio, e fomos morar na cidade de Catolé, que era 12 quilômetros de distância. E aí, quando o senhor chegou lá na cidade, qual foi a primeira coisa que o senhor viveu depois que o senhor teve essa experiência com o agro? O que incentivou? Aí, quando eu cheguei lá, aí fui procurar um emprego no comércio, porque eu já tinha aquela veia comercial por causa da mercearia do meu pai. Aí fui conseguir, com 15 anos, já trabalhar, e fiquei até 19 anos trabalhando na casa de Antônio Balduino, chamava Casa de Antônio Balduino. Um dos maiores exemplos para mim de trabalho foi ele. Ele me ensinou muito, muito, muito. Foi uma E desde grande muito, referência, né? e desde muito jovem, né? Você já tinha percebido essa veia empresarial para o comércio e principalmente de empreender, E né? para ele não existia esse negócio de parece. Uma vez ele mandou contar um produto lá e deu 1.270. Eu falei, seu Antônio, eu acho que deu 1.270. Ele disse, parece não existe, pode contar novamente. Para trazer a informação exata, Acho né? não existe, né? Não existia para ele. Então ele era uma pessoa que me ensinou bastante.
Eu já tenho curiosidade, já avançando aí um pouco na história. Você até os 19 anos trabalhou aí com o comércio nessa cidade. E como foi que despertou em você realmente sair, começar a montar seu próprio negócio e sua vinda também aqui para o Distrito Federal? Porque eu tinha um irmão meu por parte de pai que chegou aqui em 58, com meio ano, e aí ele já estava aqui. Aí, como eu tinha 20 anos, e ele disse que ele tinha abrido um comércio, ele ligou num dia. Era orelhão ainda. Era, orelhão. Aí ligou para um orelhão na cidade, lá no Correio, e eu fui atender, eu digo, daqui a 10 dias eu estou aí. Era meu sonho, era o pensamento meu, sempre foi maior, de crescer, de ver coisa desenvolvida. Eu tinha uma A curiosidade. mentalidade, né, Marcelo? Uma curiosidade Já lá na tremenda de crescer, de ver aquilo, de me espelhar em outras pessoas. Aí foi quando eu vim para Brasília, trabalhei 3 anos no comércio com ele. Aí foi quando eu parti para o meu próprio negócio. Cheguei agora, preciso abrir. Aí fui para a Feira da Ceilândia. Trabalhei, na época era um comércio muito avançado, a Feira da Ceilândia. Muita gente, só que era só no domingo. Só abria os domingos. Só é abria isso? o domingo. Aí eu fui para lá, aluguei uma banca, mas no final do ano já consegui, com muita economia, aí comprei essa banca. Aí dessa banca eu já fui, depois de um ano, eu fui trabalhar, já botei outra banca de camelô na Praça do Relógio. Já tava no Foi sangue aumentando. mesmo. Fui. Aí depois de mais um ano, consegui uma banca na Feira do Guará. Agora, só uma pausa aí, porque eu acho interessante, gente, aqui, aproveitando essas dicas. Aulas. Para nós aprendermos também, nós somos da área da comunicação, mas podemos também Aulas ir de pra outras empreendedorismo áreas, né? no Gente que Faz. Conta pra gente como é que foi no abrir novos negócios. Qual a estratégia que o senhor utilizou A ali? estratégia é a pessoa, a primeira coisa, tem que querer. E eu queria muito vencer. Ponto 1, a querência. A vontade era Vontade, fundamental. E nisso eu pegava a experiência do meu pai. Naquela época, na banca, eu já dava balanço. Se dá balanço numa feira, em banca, de 15 em 15 dias eu dava balanço para mim ver o lucro. Porque o empresário, que ele não vê o seu negócio como lucro, o lucro, nem que seja pequeno, ele pode mudar de ramo. Porque não dá. O comércio que alimenta o cérebro, tudo, oxigena a gente, é o lucro. É o lucro. Tem Que dá trabalhar aquele sempre gás, Gás, né? dá o gás de você amanhecer o dia e trabalhar. E a outra coisa era trabalhar muito. Nós trabalhávamos na faixa de 12, 13 horas por dia, os 7 dias da semana. Se dedicava mesmo para o negócio. Muito, né? era muito trabalho, muita dedicação mesmo. E a questão que o senhor fala do lucro, é importante chamar a atenção, né, desses recursos. O senhor reinvestia na empresa, por isso o senhor conseguia abrir novos negócios? Exatamente, Era isso que acontecia? eu fazia capital e aquele capital eu não passava nem para minha esposa. Era tão sigiloso, eu juntando e para poder, já pensando em algo maior na frente. Aí foi quando, em 1993, eu abri a primeira loja no centro de Ceilândia, KL Calçados, que era K de Reginaldo e L de Lúcia. E ele ficou conhecido como KL, e por isso, estava contando aqui previamente, ele não pode nunca mais, além do amor que ele sente pela esposa dele, separar da esposa dele, porque ficou conhecido assim, Marcelo. Ele tava Agora- curiosidades da família. Que, Reginaldo, a gente avançou um pouco na sua história, mas eu tenho uma curiosidade. Quando o menino do interior, da Paraíba, chegou aqui em Brasília, com essa vontade, o que mais te impressionou e que te motivou a realmente querer mais, crescer? Porque a gente tem muitos jovens que nos assistem hoje numa outra realidade, né? Aqui o Distrito Federal já é cheio de oportunidades, mas você teve uma mentalidade, uma visão. O que te impressionou aquele menino que demorou 10 dias para chegar aqui na capital, a nova capital, e o que te inspirou para realmente fazer acontecer e mudar a história da sua vida? O que mais, assim, é ver aquelas outras pessoas crescendo, e eu sabia que eu tinha potencial, que eu tinha conhecimento dentro de mim, e eu não aceitava, eu acho que era não aceitar aquela situação. Eu sabia que eu tinha capacidade, não era assim, invejar A ou B, ou T. Eu queria que eu também conseguisse.
Eu queria aumentar meu faturamento, que eu sabia que com o faturamento eu ia aumentar o lucro e nisso eu ia crescendo e colocando pessoas para trabalhar. Eu talvez fui a primeira pessoa em Brasília que a gente chamava almoço e passagem. Hoje chama vale alimentação e vale transporte. Aí eu pegava meus funcionários da feira e dizia, ó, eu vou dar o almoço e vou dar a passagem para você vir tranquilo e feliz para aqui. Porque tinha gente que não dava. Aí as pessoas trabalhavam tristes, desanimadas. Então, olha o segredo Dava também confiança às pessoas, eu aí, ó. O sempre senhor dava. motivava a equipe Sempre. e mantinha Dava a motivação da condições, equipe, né? dava condições, estrutura para responder aquilo que o senhor já tinha como proposta. Era verdade. Isso aí foi Isso é importante, não é? Era muito importante. Isso aí, você valorizar as pessoas que trabalham com você, ensinar e dedicar ela tempo. Tem pessoas que não querem ouvir, quer. mas eu não levava em questão isso. Eu Investir em quem estava afim de aprender. investia e tinha, as pessoas têm vindo, trabalhou 15 anos. Hoje eu tenho um funcionário com 35 anos comigo. Olha que Outros maravilha. 36, eu acabei de falar com hoje, tem 36 anos. Porque o empresário acaba virando um grande líder também, né? Esse líder que passa referência, esse líder que também mostra que ele tem possibilidade de virar empresário e ele pode ser esse grande parceiro dentro da empresa, né? Exatamente, porque não crescer sozinho não tem jeito. Se você tiver um carrinho de pipoca, se você não investir em outro, você vai continuar a vida inteira com aquele carrinho de pipoca. Se você investir em outro, você já pode abrir outro e assim por diante. Então, foi o que eu sempre fiz. Dando confiança, acreditando nas pessoas, observando, sempre com aquilo que o pai me ensinou. Balanço, para saber como é que aquilo está, para não ir no escuro, né? No escuro não dá, tem que ir na luz para não vir a decepção. E com Muitos planejamento, né, ensinamentos, né? Nazara? Porque o planejamento, né, na empresa, ele é importantíssimo, porque ele te dá o viés do que está acontecendo agora, Um panorama, mas também uma visão para o futuro, né? Exatamente, porque você tendo o lucro, você podia investir coisa e nunca ficar pensando assim, dependendo só de instituições financeiras, falando de governo, A ou B, se dedicar mesmo, fazer o seu governo, fazer a sua coisa, e aí a empresa sua, com certeza, ela vai... Prosperar, né? vai. Eu estou aqui na linha do tempo da história do seu Reginaldo. Eu tenho certeza que você que está em casa nos assistindo está encantado e querendo saber mais. Chegamos a KL Calçados, no Isso. centro da Ceilândia. E aí? Como é que foi? Aí a KL Calçados era a parte de baixo, aí em cima eu já coloquei tipo um atacadozinho que era para aumentar o faturamento da KL. Aí foi quando eu coloquei um atacado, coloquei vendedor para vender, na rua, saía em armarinho, em coisa. Aí fui crescendo lá. Aí foi quando surgiu a ideia que eu tive, que eu até comentei com você, do nome Agitos, que era o nome que eu sempre pensei numa coisa, eu não gosto de muito coisa parada. O senhor gosta do agito mesmo, né? Gosto do agito. Eu gosto do Tem que centro de tá São movimento. Paulo, gosto do centro de Do centro da Nova York. Ceilândia, do centro da Ceilândia. Eu Guatinga. gosto daquela movimentação, né? Combina com você, amigo. Combina, nós dois, você estava discutindo. Eu sempre ali, ó. falo, no comércio que não tem garrafamento, barulho, Gente passando. aquele movimento, não existe Não tem comércio. comércio. Porque aí Então não eu tem sempre venda. procuro por aí, eu fico contando, vendo, olhando. Onde eu vou levar meu agitos? Aí onde eu ia muito, aí foi, onde eu acho que eu cresci mais na Agitos, foi aí. Aí quando foi em 93 que eu montei essa loja, aí fui me capitalizando, né? Sempre pensando, aí comprava uns imóveis, mas o imóvel eu nunca fui muito apegado a negócio de imóvel, não. O meu negócio é gerar Capital. capital e gerar emprego, renda. Aí foi quando surgiu esse ponto, lá no centro da Ceilândia, que até hoje eu tenho, né? Tem 27 anos, está completou agora em setembro, 27 anos, que é na esquina, eu falo que é de frente à Ponta Negra, né? Porque é bem em frente mesmo o ponto, né? Aí a gente conseguiu, tá até hoje, e foi quando a gente abriu e no primeiro dia já foi um sucesso. Aí começamos
arrumar pessoas boas, que a gente já adquiriu e que já tinha sido formada nas feiras. Olha que bacana. Nós já tínhamos formado a maioria dessas pessoas. O senhor já investiu em pessoas e na Era, capacitação. Exatamente. O segredo do sucesso, né? É investir em pessoas. Pode ser em qualquer ramo, independente. Aí foi quando a segunda nós fomos para o centro do Gama. Aí foi muito difícil. Foi uma dificuldade tremenda para conseguir esse ponto. Foi uma luta. E era uma humilhação, você quer dizer. A gente com dinheiro a pessoa não queria alugar. Não... Aí do Gama foi a segunda loja. Agora a mais difícil foi a do Conjunto Nacional. Por quê? Porque lá não aceitava quem era da Ceilândia. O Conjunto Nacional, se você tivesse loja na Ceilândia, não aceitava. Olha, eu não entendi. A minha sorte foi que eu tenho muito apreço, ele já faleceu, o fundador do Fujioka, né? Sim. O seu Katsuma, que eu tinha muito apreço. Um homem tão jovem, mas faleceu, infelizmente. Ele falou, eu vou arrumar a loja no conjunto para você e vou avalizar você. Aí me avalizou, chamou. Aí o dono do imóvel disse, eu não vou citar o nome, disse, como que eu vou alugar para você se tem tantas pessoas de São Paulo de fora aqui e eu vou alugar essa loja para você? Nossa, que preconceito, né? Assim, isso? olhou assim e falou mesmo na bucha. Aí o seu Katsuma disse, não pode alugar para o rapaz que eu garanto. E até hoje... Tá lá. Tá lá, sou amigo pessoal do dono dele, do dono do imóvel. Mudou o conceito. Aí né? depois eu aumentei, aluguei do Conjunto Nacional. Também não queria, mas como eles tinham... Era um bar, né? Um bar que não... Bem no centro do conjunto, e eles não tinham... O conjunto não tinha coragem de pagar para ele sair, e eu tive a coragem de pagar para o cara do bar entregar o bar para nós, e nós aumentamos a Jits. Hoje é uma loja do 250, 300 metros quadrados, né? Que bacana. Isso já fez muito barulho lá, colocou muito, que a gente estava falando agora há pouco, que eu achei muito interessante a sua estratégia de colocar o pessoal lá para vender, para falar, né? Agitar mesmo, né? Aí eu tinha muito sonho também de democratizar a moda. Isso é um sonho meu, eu tenho tanta coisa que não posso esquecer, né? O sonho de democratizar a moda, para mim, era assim, pegar um calçado do Salvatore Ferragamo, que é 6 mil, e eu vender ele de 200, 180, 200 e pouco para o povo. Isso eu consegui. Outra coisa que Brasília, a maioria, 90%, aliás, quase ninguém sabe, era discriminada. As fábricas do calçado do Brasil só prestaram atenção em São Paulo, no Brás. Aquelas avenidas, 25 de março. Brasília era esquecido. E eu fui... Era esquecido, ele não tinha com isso, não aceitava. E eu lutei. Eu tenho jornais da época, eu tenho tudo provando. Eu e mais um doido de Goiânia investimos para que o Centro-Oeste tivesse as mesmas condições que São Paulo. Nós compraríamos muito mais caro do que comprava em São Paulo. De que São Paulo comprava. Nós vamos dizer assim, uma coisa que custava R$10 para São Paulo, nós vendia para 15 para aqui para Brasília. E eu consegui, eu e muitos amigos, pessoas, lutamos e conseguimos igualar. E isso com 5 anos nós conseguimos nivelar. Isso foi importante para o varejo de Brasília, para o consumidor e para as pessoas simples de Brasília, que foi muito importante democratizar essa moda. Então foi aí que surgiu essa democratização de produto. E hoje não tem mais a necessidade, né, já de o pessoal sair daqui correndo, Não. ir para São Paulo, para ir lá na 25 de março, fazer a feirinha da madrugada. E você tem essa estrutura aqui em Brasília e também em Goiânia, né? Então ficou muito mais perto e vocês conseguiram fazer uma logística. Hoje nossa loja de calçado, nós vende talvez até mais barato do que as de São Paulo. Porque eu tenho amigos donos lá, eu converso com eles em feira, porque também nós partimos para as fábricas, fazer amizade com os fornecedores. Então, que nossa empresa hoje compra das 10 maiores fábricas do Brasil. As 10 maiores fábricas do Brasil são a Grendene, a Havaiana, né, que é a Alpagatas, a Calçados Birarri, que fabrica 600 mil pares dia. Uau! Sou amigo do seu Roberto, dono. Foi um dos que ajudou a democratizar a moda.
E ele, graças a Deus, sou amigo dele até hoje. E assim, tem a Ramarim, tem a Via Marte, são fornecedores fiéis que são marca de altíssima qualidade. A Picadilly, o conforto da Picadilly é incrível. As botas, eles têm botas Inclusive, tive o maravilhosas. prazer de receber essa semana a dona da Picadilly na minha loja do Conjunto Nacional. Filha de seu Paulo, ela tem 2 anos que tomou, que passou a ser a presidente da empresa e com muito prazer ela está dando conta. Senhor Reginaldo, o senhor contou um pouco, né, sobre essa democratização da moda e como isso foi um marco. Mas você vendo, né, o que o senhor construiu e como o consumo, né, mudou, como o senhor se manteve em tantas gerações diferentes, mantendo os seus princípios e o que você tinha para sua empresa e, claro, pensando aí sempre no seu lucro. Como você passou por essas gerações com o seu negócio em pé e sendo super lucrativo? É como eu falei quando eu comecei, que eu pegava o jornal com 15 dias. Então, é através de ir buscar conhecimento. Se eu chegar numa missa que tem 1000 pessoas, é olhando nos pés. E vendo também as fábricas e vendo os desfiles internacionais e conversando com as pessoas que gostam de moda. E muitas das modas, a gente mesmo vai percebendo que precisa melhorar. E a gente ligava na fábrica para o diretor comercial, os estilistas. O senhor também entrava nesse meio da produção para poder investir lá para vender na sua loja? Eu tive fábrica de calçado por 15 anos, fábrica feminina. Olha só, Marcelo, os diferenciais. Está só parada por conta de funcionário, porque está muito difícil depois que começou esses incentivos demais, diminuiu muito a oferta de funcionário. Mas já está toda pronta para nós voltar a produzir, porque eu adoro moda. Eu gosto de moda. E a moda hoje faz, né, dita todas as regras de comportamento, e a gente percebe o quanto que o setor de lojas, né, tem crescido muito também com Deixa eu ver se você né? tá na moda. Deixa eu ver seu pé. Você tá na moda? Eu tô tá bem na moda? agro Tá na hoje moda? aqui, Bem ó. Tô agro? bem agro. Ele Ele viu meu sapato. Eu tô Mas tá na patricinha. moda, Eu vi meu sapato. O meu tá sujo, mas eu tô patricinha. É um sapato Ó, o meu é bom. patricinha. O senhor vai saber a marca. É moda, moda. Deixa eu ver o dele. Deixa eu ver o Democrata, dele. é uma marca boa, marca boa. Olha o sapato dele, como ele tá Marca estiloso. boa. Um mocassim, sem meia, de couro, solado branco. Eu gosto de sapato, viu? Calçados. Eu adoro. E legal, né, que a gente percebe que eu achei um ponto muito interessante, né, Marcelo? Com a democratização da moda que ele citou e que eu acho que isso foi um grande marco e um diferencial, é as pessoas se sentirem bem, confortáveis, com bom custo-benefício, mas com toda a beleza que as pessoas queriam daquele glamour. Isso foi uma coisa que o senhor investiu? Muito, muito, muito. E uma coisa também muito importante, que as indústrias faz eventos 6 meses, 8 meses antes e convida os principais compradores, as pessoas que têm algumas ideias de moda para opinar sobre. Aí faz desfile, aí a gente diz, não, esse calcanhar aí não dá certo, esse bico aí não dá, esse solado escorrega, isso aí fez a gente viver dia a dia o nosso ramo, sabe? Eu quero visitar a loja. Sabe o que é importante? É sentir a experiência do olhar. Pelo que o senhor falando aqui, eu fico imaginando que o olhar faz total diferença de quem está por trás do negócio. Né? Como o senhor está ali observando, aí tem os desfiles, tem os eventos, tem toda essa parte de divulgação. Esse olhar, ele faz realmente a diferença no negócio? Saber olhar? Muito. É estratégico? Muito. É como igual quando a gente vai casar, fica olhando, observando, então, paquerando. Isso começa no ponto, né? Porque o ponto do seu comércio é o fundamental de tudo. Porque o ponto tem letra A, B, C, D. Então, o ponto tem que ser do tamanho ideal, tenha visão, faça acesso, tenha tamanho de depósito, tudo isso faz com que tenha sucesso no negócio. Você não pode abrir e abrindo assim, não. Tem que ter um estudo e antes, outra né? coisa, o capital humano dentro da equipe. O meu comprador tem 30... começou na feira comigo, né? Ele tem uma faixa de 33 anos comigo, o que compra. E já comprou de todas as fases, né? Comprou a fase E ainda ele mesmo jovem. assim,
nós discute e ainda leva o monstruário e põe lá os 100 pé e chama pessoas para avaliar. Além de nós saber, nós procura ter a humildade de pegar informações com outras pessoas. Marcelo, eu estou curiosa para saber como que o senhor Querginaldo, depois dessa história toda, veio parar na CDL para a tecnologia da informação. Porque na área da minha empresa, eu procurei me aperfeiçoar em tudo. Até na tecnologia. Muito na tecnologia. Como funcionar? Como eu falei para você, hoje nós estamos tendo dificuldade de como trazer esse cliente que fica em casa. No digital. No digital. Aí nós temos que fazer de tudo, porque ele não vem fácil. E aí entra o ponto importante, que é a comunicação. Com uma comunicação bem feita, bem atrativa, senão ele não vem. E esse cliente está fazendo toda a diferença no começo. Entendeu? E a minha vinda também para a CDL foi uma maneira de eu ajudar o que eu aprendi, ao longo dos anos, a outras pessoas, como da CDL Jovem, a desenvolver, porque nós, diretor da CDL, nós trabalhamos sem interesse remuneração nenhum. Também, remuneração nenhuma. Nós pro desenvolvimento do setor. Né? Principalmente o Amor Brasília. Tanto que eu sou muito feliz que eu ganhei o título de cidadão de Brasília, eu fiquei muito honrado e tenho só a agradecer. E eu só aceitei ser cidadão de Brasília pelo que eu fiz para Brasília. Porque quando o CONIC, a área comercial CONIC, era só prostituta, droga, tudo, eu peguei e investi, não sei mais quanto, mas foi muito dinheiro para abrir uma loja ali e conseguir ficar por muito tempo. E, por exemplo, setor comercial. Estava acabado, também investi lá. Então, nós fizemos de tudo para fazer de Brasília uma cidade que realmente eu me considero fantástica, né? Fantástica e participante. E o senhor citou uma coisa importante aí, que são áreas estratégicas da cidade. E que hoje foram algumas revitalizadas. A gente percebe que, de uma certa forma, existe uma contribuição para que o governo também faça a sua parte, mas que eu percebo, estando aqui em Brasília, já caminhando para os meus 5 anos, é a iniciativa privada. Eu vejo muito mais a força da iniciativa privada dentro de Brasília do que o próprio governo. É uma vontade de fazer acontecer, né? Isso é uma né? observação de quem está de fora olhando Brasília morando aqui. Não sei se eu estou certo, você pode me corrigir. Está certíssimo. Marcelo, o seguinte, o ICMS de Brasília era 17%. A palavra que eu não gosto de falar, mas era já um estrupo. Aí, numa calada da noite, aí, há uns 8, 10 anos, subiram para 18%. Esse ano, colocaram para 20%. Isso é ruim para o empresário? Mas é mais ruim para a classe média, menos favorecida, que termina pagando isso. Quem paga sempre são os mais necessitados. E esse ICM está muito alto. Não tem como. Se a pessoa quer continuar no ramo, ele tem que pôr no produto. Repassar no produto do cliente. Eu não passo triste. Não tem como não deixar de repassar, porque você precisa repassar, porque senão você tem problema ali. E a conta final, o senhor sabe que é aquele teu cliente que vai ter que pagar. Isso é muito, muito difícil, né? Para quem trabalha isso, né? E eu vejo a luta dos grandes empresários, dos grandes industriais de calçado, lutando para não subir o preço. Eles lutam. Tem produto, tem 5 anos que não teve aumento. Tem produto que tem 5 anos que não teve aumento. E todo o resto aumentou, Aí, né? para que esse aumento de imposto direto? O senhor acredita que essa reforma tributária agora, dentro dessa nova formulação, que já foi aprovada aí, uma primeira parte ainda falta ser aprovada, uma outra parte, tem sempre aquela discussão dos setores para cada um tentar colocar de uma forma para que tudo de uma maneira o contribuinte não pague tanto imposto. Pelo menos esse é o objetivo. Do que o senhor viu até agora aí, estamos no caminho correto ou não? Algumas coisas que eu tenho observado tá do caminho certo. Mas tem muitas coisas que tem que ser revisado, porque não vai ajudar e vai sobrar, como eu lhe falei, para o consumidor final. Porque se você é um empresário que tem um pé no chão, que você tem planejamento estratégico, que você tem tudo,
ele não vai fechar o negócio dele, ele vai tentar adaptar aquilo ao negócio dele. E aí vai sobrar para alguma pessoa. Alguém vai ter É que pagar isso que essa tem conta. que o governo ver. Entendeu? Alguém vai pagar. E sempre é o da ponta. Mas foi necessária essa reforma tributária que a gente está vendo? Assim, Não, sim. É muito pelo seguinte, a gente vê em outros países como que cada vez mais desburocratizar o tributo. A gente vê que grandes países avançados, Estados Unidos, Europa, eles estão há anos-luz na nossa frente, dentro dessa questão, o Brasil ainda caminhando a passos de tartaruga. A gente demorou demais para tomar a decisão, o senhor não acha? Muito. Isso aí já era para ter sido uns 20 anos atrás, ter começado esse processo. Quando o Fara disse que depois de 2032 vai começar, é muito distante, nós estamos precisando de uma reforma para ontem. Uhum. Nós precisamos de aperfeiçoar, da dinâmica. Nós não temos uma logística que funcione. No Goiás é um ICM, é um imposto, lá no outro canto é outro. Aí não tem como competir, você crescer, ser um país que era para ser de primeiro mundo, porque nós não temos tudo para ser de primeiro mundo. Não tem como nós estar em terceiro mundo. Porque, eu vou falar uma coisa para você, em despesa, hoje, uma empresa, a família, não estou falando só empresa não, a família, toda despesa é de primeiro mundo. Só que a receita dos funcionários, das pessoas mais simples e das empresas é de quinto mundo. Isso não bate, não fecha a conta. Não fecha a conta e não avançou em nada, né? Qualquer pessoa que é assalariada ou qualquer vê que não fecha. E agora, mantendo o assunto, mas mudando um pouco de assunto. Dentro dessas contribuições, né? O senhor falou da tecnologia da informação. Aqui dentro da CDL, o que você enxerga, né? Tanto como o seu papel dentro da TI, que é um ponto importante, né? Como o seu papel como empresário, com todo o seu conhecimento da CDL para fora. O que o senhor enxerga que é importante e qual trabalho vocês têm feito? A CDL é extremamente importante. Você vê agora, nós acabamos de chegar de Balneário Camboriú, muita gente pode pensar, nós fomos somente trabalhar e adquirir conhecimento para passar para as outras pessoas daqui. E dessa gestão do Wagner, de 4 anos para cá, nós temos visado reunião com o governador, reunião com o secretário, reunião com o administrador. É igual aqui, você sabe que o presídio é aqui dentro de uma área comercial dessa. É ali. Uhum. Isso está errado há muitos anos. E nós temos lutado para melhorar tudo que está contra o desenvolvimento da cidade, que fazer a cidade se desenvolver, né? Uma entidade que está realmente preocupada com os interesses aqui dessa a nossa comunidade. reunião dia de segunda de 15 em 15 dias é exatamente isso, a melhoria, aperfeiçoamento da cidade para desenvolver o comércio e barrar algumas coisas que querem criar que não tem cabimento. E no fim todo mundo ganha, né, Marcelo? E é importante destacar o papel da CDL, o quanto que ela também influencia dentro do processo político, governamental, aqui não só em Brasília, mas no país todo. Porque quando o lojista, o comerciante está ali, dando a sua voz, apresentando um projeto, indicando que pode melhorar, quem ganha com isso tudo é o desenvolvimento do próprio município. Exatamente, né? Porque eu vejo hoje, graças a Deus, tanto na Câmara como no Senado, está tendo pessoas focadas nisso. Focadas em procurar melhoria e perfeição e evitar como é que chama? O descontrole, né? Exatamente. Isso se... Porque tem governador, tem coisa que não tem preparo nenhum, vai adquirindo ao longo dos tempos, vão criando leis e coisas que a sociedade não resolve o problema. E vai empurrando de um jeito, né? Que parece que vamos fazendo e ver o que vai acontecendo. O senhor sente que esse preparo, né, do todo, como a gente está falando dessa entidade aqui, da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, a importância realmente desse senso de comunidade, vocês juntos, empresários, executivos, em prol do comércio, para o desenvolvimento do Distrito Federal como um todo.
Qual é o papel, né, que vocês aqui dentro fazem para que a comunidade ganhe, que não seja esse negócio, vamos fazer aqui desse jeito e depois ver? Qual é o planejamento que vocês têm para que isso aconteça? Nós se reúne, traça uma pauta e daí nós tomamos a decisão assim, pensando sempre na cidade de Brasília, né? Não igual a W3, né? Foi um exemplo, né? Que nós temos lutado muito para revitalizar a W3, para melhorar a W3 e assim, por exemplo, o centro de Brasília é uma vergonha, né? Todo mundo sabe ali que aquilo ali tem e o poder público é o que com tem tanto potencial, né? E tanto potencial, né? Então, Brasília ali, um centro daquilo ali, tinha que ter melhorado. Já há muito tempo era para ter outra condição. E nós temos também procurado incentivar pessoas a abrir mais negócio, criar negócio. O Simples está travado. Tem tantas pessoas que deixaram de investir em abrir mais negócio, gerar mais renda, porque o Simples tem 5 anos que não aumenta. Porque a razão ninguém sabe. É 3,6 ou 4,8. Já era para estar nos 7 pouco, quer dizer, a quantidade de emprego já tinha dobrado. Tinha quase que triplicado a mais, porque... O governo já que não faz, deixa as pessoas fazer. A geração de emprego impacta diretamente, né? Impacta. Porque quando você gera emprego, aquela pessoa é mais um comprador que vai rodar o capital dentro do comércio. Então, é um ciclo onde realmente todo mundo ganha, né, mais Marcelo? novos empresários também, né? Que Com podem certeza, investir, tem uns isso que... que é bacana, né? Eu vou contar uma coisa, voltando no passado. Quando eu fui abrir a minha primeira empresa, que eu cheguei no contador, que nós fizemos a conta, o planejamento, eu voltei, eles estão, não vou... Não quero mais, não. Aí depois eu fui no outro contador, aí ele me mostrou, não, mas aí nós vamos fazer assim, assim, assim. Eu fico imaginando ele falando, ele planejando o negócio, falando, não quero mais, não. Não dava. A minha ideia, eu acabei de desistir. Eu ia perder tudo que tinha. E aí outros também foi assim. Mas que bom que o senhor teve persistência, né? É porque eu acho o seguinte, o bebê, quando está na barriga da mãe, ele se alimenta do cordão umbilical. Aí depois do cordão umbilical, ele vai para o seio da mãe. Aí depois do seio vai para a papinha. Aí depois vai para a colherzinha. Uma empresa é igual. Ela, para crescer, ela precisa dessas ajudas, dessas forças, e tem que ser de governo. Entendeu? Tem que ter, né, que o senhor fala em incentivo. Eu não tive isso aí. Eu não tive nada disso. Por si próprio, eu não tive o cordão umbilical, eu não tive Teve que fazer trabalhar de dia e de noite. Eu não sei nem como a minha mulher suportou tanto trabalho. Tanta dedicação. O senhor já citou, né, da sua esposa, a gente brincou no começo da KL Calçados. Qual é a importância realmente, independente de sucessão familiar ou não, mas da importância desse suporte familiar para que os empresários consigam crescer e ensinar, né, que o melhor pode vir com esse apoio da família? Isso aí, a família é tudo, né, a base de tudo. Ela me incentiva, né, para mim vir aqui, para a reunião, porque eu podia ficar para... E fica dando conselho à noite. Será que isso aí tem futuro? Será que isso aí vai? Igual esse ano. Eu abri 3 lojas numa crise. Esse ano de 2000... do final de 2003 para 2024. Eu consegui abrir 3 empresas. Visionário, porque não... Muita gente sem fechando. ajuda. Né? Sem ajuda. Porque hoje nós temos um juro abusivo. Ainda essa Selic e tudo. E tem os impostos que eu falei para você, e tem um problema muito sério que nós tivemos durante esses 30 anos, que foi a globalização, que era para ajudar e teve alguns problemas. Por exemplo, quando a Viva tinha a Claro veio para Brasília, simplesmente triplicou os aluguel. Para nós, varejistas, foi uma dificuldade tremenda. Graças a Deus, agora está numa... Vamos dizer que nós pagássemos 10 mil no aluguel, passou para 30 e ficou inviável o negócio. Totalmente fora da realidade, inclusive. Porque eles vinham em dólar, eles pagavam e ainda pagavam luva. Aí foi bom para o desenvolvimento do país, foi. Mas não precisava também assim, né? A pessoa chegar sem... Tinha que ter alguma coisa para entrar. Não, e atrapalha o cenário local de empresas que querem investir e, de uma certa forma, que não está dentro daquela realidade. E eu estou falando em fatos reais. Teve dono de imóvel meu que veio pedir a loja, porque
Queria essas pagar empresas de mais. fora Queriam pagar em dólar. e dobra. Aí fica difícil a gente Não, concorrer. fica difícil. É Também muita uma coisa questão. que a gente Você passou. deixa de priorizar o empresário brasileiro, que ele está ali fazendo o país crescer, a cidade crescer, e ele já gastou, ele já pagou muito imposto também. Então, peraí. Vem alguém de fora, um pirata, chega aqui, quer fazer de qualquer forma. Tudo bem que são empresas bem consolidadas afora, mas também não pode chegar aqui achando que é a casa da mãe Joana, né? Não, exatamente. Pelo Eu menos acho eu que tem vejo que por aí. exatamente, tinha que ter uma vamos dizer assim, Manual, uma regra. uma norma. Né? Sim, Uma norma Um percentual normativa é ali, para né? incentivo É, regional, isso. local, Aí não, eles nacional. foram chegando e foram fazendo isso e deu nisso aí. E outra coisa, as perseguição, porque às vezes acontece uma coisa e já vem uma jurídica, já vem... Por que não chama o empresário lá e saber o que está acontecendo? Ouvir o empresário. Às vezes né? a pessoa nem está sabendo. Hoje eu não tenho nada nas minhas mesas que tenha algum imposto atrasado, alguma coisa atrasada, que um pouco chega uma coisa, de repente. Por que não manda um comunicado para mim ir lá saber o que está acontecendo? Ou o meu contador. Dialogar, né? É. Parece que fica aquela coisa punitiva. Isso, que pronto. tem que punir. O Brasil tem essas questões, né? Com relação também aos empresários, quem está empreendendo também, da punição. Tudo vem Sempre, pelo lance sempre da parece estar punição. buscando alguma coisa e está fazendo de errado, né? Por que Exatamente. que não dialoga? Por que não conversa? Por que não debate, né? Olha, Por isso que eu acho importante, desculpa, seu Reginaldo, mas eu acho importante, novamente trazendo a CDL, essa instrução de gestão, para que você não caia nos mesmos erros e acabe prejudicando o investimento num projeto, né? Por conta dessas questões que sempre tem um ali de olho para ver o que você está fazendo de errado, é né? verdade. Isso aí é puro... E a CDL está sendo, como eu falei, muito atuante no sentido de resolver os problemas do comércio de Brasília, você entendeu? Porque nós temos a Avenida Comercial de Taguatinga, que foi um dos que eu mais me emocionei quando cheguei em Brasília, ver aquele comércio. E hoje, até hoje, eu seguro loja lá por amor àquela avenida. Entendeu? Tem muito amor à Avenida Comercial de Taguatinga. Desenvolveu muito, né? E ali é um ponto que mora muita gente, o pessoal precisa daquela avenida. Eu fui agora em Camboriú, você vê esse negócio de... é tudo shopping. Não, eu tenho loja em shoppings e rua. E sempre vai existir ruas e shopping. E gente que gosta de comprar na rua e gente que gosta de comprar em É, shopping. e Você eu tem cheguei em liberdade Paris de escolha. quando eu fui. Aí a Champs-Élysées, eu me emocionei, eu chorei. Também, maravilhoso. Aquelas lá. lojas na rua, Ali com aquela aquilo me grandiosidade. deixa a gente emocionado. A Quinta Avenida em Nova York. Exatamente. Ó, Agitos. Imagina uma Agitos na Quinta Avenida. Pois é. Então, Olha que coisa chique. e aí eu já fui em Xangai, já fui na China, em Pequim e tal, veio algumas lojas, né? Algumas coisas. Nós não deixa a desejar ninguém. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós tem muitas coisas melhores. Posto de gasolina, nós tem 100 vezes melhor do que outros países, né? Eu vou citar... Estrutura, inclusive, com tudo que você precisa lá Já, dentro, já né? conhecemos Aí- várias histórias de postos de gasolina aqui. E nós temos contribuído também muito com segurança porque se não colocar o comércio, fica inseguro. Como nós acreditamos, abrir loja no Recanto da Ema. Graças a Deus é uma cidade hoje que tem lojas, tem tudo de bom, tá aí no Recanto. Tem tudo. Tem um papel importante nesse que o seu Reginaldo falou, Marcelo, você já percebeu que quando você fala, aquele lugar não tem nada, não tem nenhum comércio, e começa a ficar isolado e mais perigoso. Muito Quando tem perigoso. comércio, circulam mais pessoas, você acaba ajudando na segurança Você pública muda o perfil indiretamente, social, né? Muda o perfil social, né? Exatamente, porque aí é coisa. Aí, como eu também outra coisa que eu esqueci de falar, que é importante, a minha família, eu falei até com você, sempre foi de comerciante. Eles gostam do comércio. Do Agitos. Do comércio. Gostam. Exatamente. E outros já gostam de política, tem famílias como a família Maia gosta de política, eu não. Nós gostamos de comércio, desde toda a ramificação da família gosta de comércio. No É seu sangue, apaixonante, né? corre comércio, então. Marcelo. O meu irmão Estamos mesmo caminhando. O meu irmão mesmo é o dono da Poliel, né? Meu irmão e meu sobrinho. Olha só. Temos Entendeu? Poliel, é sócio daqui Agitos. da Cidela há muitos anos. Então, tudo no nosso ramo nós trabalhamos
E não, agora eu já fiquei curioso, porque Poliel e Agito, teoricamente, seria concorrente. É isso. Mas não é, eu fiquei, uai, mas como é isso? Nós se une muito, nós não fala valores, números, mas nós fala em baratear as coisas. Bacana. Comprar mais baratear, diminuir a margem, mas só que nós chegamos num ponto que nós faz nossa parte, mas precisa que faça outra. As indústrias faz. Nós hoje, como eu falei, Brasília hoje não perde para ninguém por conta disso, que nós conseguimos fazer uma amizade tão grande e a parceria tão forte com os fabricantes que nós não perdemos para nenhuma cidade do Brasil em sentido de preço, e nem do Brasil, né? Nem do mundo. Porque em calçado e classe C, eu acho que nós somos o número 1 do mundo. E com muita qualidade. Qualidade. Não, a qualidade é perfeita, né? O Ó, Rio Grande do Sul nem fala, né? Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu falei que a gente ia bate-papo ficar aqui, ó. gostoso. Vai ter que, ó. Eu vou falando, voltar novamente aqui para essa nossa mesa maravilhosa de campo de ideias, porque eu tenho certeza que ainda tem coisa que a gente não falou aqui, que tem muito. que vai ter que ficar para uma próxima. E, né, Marcelo, Nazária? toda vez que a gente conta histórias, é muito interessante, porque num podcast, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem um planejamento, tem um roteiro, mas a conversa vai fluindo, histórias vão sendo contadas e ideias de negócios, chaves que, às vezes, você que está nos assistindo fica pensando, isso talvez possa funcionar no meu negócio, você que está abrindo. Então, isso é muito legal. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa da CDL por nos deixar fazer parte de um projeto tão legal. Marcelo, já vou começar as minhas despedidas para depois você deixar a palavra final para o Querginaldo e a gente encerrar. Muito obrigada pela sua audiência. Foi um bate-papo delicioso. A gente está muito feliz de estar aqui nesse projeto contando histórias de gente que faz. Obrigada, gente Marcelo. que faz igual o Querginaldo que está aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua história de sucesso aqui em Brasília. Parabéns para vocês, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz em poder participar um pouco. Inclusive, como você falou, ó, trouxe aqui, mas nem usei, né? Foi Eu falei que fluindo, não ia né? usar. Foi fluindo, Falei. né? Mas Foi isso muito é bom. muito importante e eu estou sempre à disposição, entendeu? A gente agradece. E o que eu puder contribuir para o Brasil, eu estou sempre a favor. Mais Eu uma amo loja, Brasília. mais uma loja pra gente Sempre. visitar, Mais Marcelo. uma pra gente Agentes visitar. Calçados. Vamos ter que correr lá. Segura aí. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Aproveita para pegar esse link, enviar para os nossos amigos aqui apaixonados pelo Gente que Faz. Na próxima semana tem muito mais histórias aqui interessantíssimas para você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.